Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje com a Miriam. Miriam é mãe de duas meninas, Ana Luísa e Alana, e ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela. Tudo bem, Miriam? Tudo jóia, Letícia? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu tenho 36 anos, eu sou mãe de duas meninas, né, como a Letícia falou, e tenho 14 anos de casada, e eu sempre tive o desejo de ser mãe. Eu acho que é aqueles sonhos de menina mesmo, né? Eu sempre tive vontade de ser mãe, de casar, e que a gente planeja mesmo. Mas eu sempre tive, desde antes de eu namorar, eu sempre tive vontade de casar e ficar 2 anos sem ter filhos. Aí tudo dependia dos planos do futuro namorado, futuro marido, né? Se ele quisesse. Mas quando eu comecei a namorar, eu já conversava sobre isso, né, com meu esposo. E aí ele também falou, não, pra mim tá tudo bem. E aí a gente foi. Aí casamos. E casei com 22 anos, e já ia fazer 23. Ele também tinha 22. E aí ficamos 2 anos, né, tomando remédio, sem o filho. E aí quando fez 2 anos certinho que a gente tinha casado, eu parei de tomar o remédio. E aí no outro mês estava grávida. Nossa, No outro mês estava grávida. Então, assim, eu sonhava em ter uma menina. Aí eu pedia muito a Deus para ter uma menina. Aí veio a Ana Luísa. Aí depois dela, eu não queria mais ter filho. Aí Ana começou a orar, pediu para ter uma irmã e começou a orar. E eu sempre ensinei para ela que quando a gente quer algo, a gente tem que orar ao Senhor, né? Pedir permissão do Senhor, pedir que Ele faça a vontade dele, que a vontade dele sobressaia a nossa, né? Uhum. E a Ana começou a orar. Aí tivemos o desejo de ter mais filho. Aí tivemos a Alana. Depois de quando a Ana Luísa fez 6 anos, quando ela fez 6 anos, ela ia fazer 6 anos certinho, a Alana nasceu. Ela. E como que foi a descoberta da gravidez da Ana? A Alana foi da Ana Luísa? Da Ana Luísa foi assim, Deus mostrou em tudo. Uhum. Foi muito engraçado. Eu tava assim, bem inchada. Eu nem tinha me tocado que tava grávida. Uhum. Porque foi muito rápido, né? Eu parei de tomar remédio num mês e no outro já tava grávida. Eu tinha, antes de parar de tomar o remédio, eu tinha ido lá em cima no Durval comprar umas frutas. E aí o moço, ele parava uma Kombi lá, não sei se ele ainda fica lá. Ele parava uma Kombi, vendia as frutas. Ele falou comigo assim, quando eu cheguei para olhar a fruta, ele virou para mim e falou assim, moça, você tá grávida, né? Eu falei, não, moço, não tô não. Aí ele falou assim, tá sim. Eu falei, não, moço, não tô não. Eu comecei a ficar até nervosa, porque eu falei, de onde que esse moço tá tirando que eu tô grávida? Aí ele falou, aí ele tava todo arrepiado, ele foi e fez assim, falou assim, moça, se você não tiver grávida mesmo, você vai engravidar. Aí eu peguei e falei, aí quando ele me mostrou que tava arrepiado, eu falei, amém, moço, se é algo de Deus pra mim, amém. Aí eu brinquei com ele assim, mas que seja uma menina, porque eu quero uma menina. Aí ele virou e falou assim, mas é uma menina. Aí eu falei, então amém. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou anotar aí, depois eu volto aqui e falo com o senhor. Ele falou, pode voltar. Ele falou assim, quando Deus manda falar, ele cumpre o que ele fala. Uhum. Aí passou, aí foi, eu acho que uns 2 meses antes de eu engravidar. Aí veio a Ana. Aí, no dia que eu descobri mesmo que estava grávida, eu não passei mal, não sentia nada. Da gravidez da Ana foi assim, muito tranquilo, não sentia nada. Nem lembrava que estava grávida, porque era muito tranquilo. Eu fui na casa de uma amiga minha, uma pastora, amiga minha, estava tendo um culto lá. E quando eu cheguei na casa dela, assim, eu e meu marido, a hora que eu entrei no portão, ela falou assim, gente, a Miriam chegou, a mãe mais nova do bairro Palmeiras. Aí eu regalei um olho, né? Minha mãe tava lá, ela olhou pra trás assim com o olho regalado. Uai, que eu acho que ela pensou assim, poxa, minha filha tá grávida, nem me contou, né? Aí eu peguei, entrei, fui assim, meio assustada, né? E o meu marido falou, amor, o que a Adriana tá fazendo? Aí quando acabou o culto, eu falei, Adriana, você é louca?
que você tá arrumando? Minha filha, falando pra todo mundo que eu tô grávida. Ela falou, louca, eu sei do que eu tô falando. Ela falou, vai lá amanhã, faz o exame que você vai ver a louca. Aí fui no outro dia cedo, fiz o exame, grávida da Ana. Gente. Foi assim, batata. Mas já da Alana, não. Da Alana foi a mesma coisa em questão de retomar o remédio. Uhum. Quando a gente decidiu ter ela, foi quando nós fomos morar em Ponte Nova, e aí voltamos de lá. Voltamos em julho. Aí eu tava passando muito mal com o remédio também. Aí eu falei, ó, eu não vou tomar mais remédio. Aí ele falou, não, amor, agora a gente já quer ter outro filho, então não toma remédio mais. Aí depois você faz laqueadura ou eu faço vasectomia, alguma coisa assim. Porque a gente queria ter só as duas mesmo. Só 2, né? Independente de qual seria o sexo. Aí eu parei de tomar o remédio também. Foi no mesmo mês, coincidentemente foi no mesmo mês. Parei de tomar o remédio, no outro mês estava grávida também. Aí descobri da Alana por causa de acetona. Acetona não, removedor de esmalte. Fui fazer a unha, como de costume, e a minha tia que foi fazer minha unha nesse dia, ela pegou e na hora que ela foi limpar minha unha, eu fiz vômito. Aí eu peguei e falei assim, ô tia, o que você tá usando? Que embrulhou meu estômago, eu senti mal. Aí ela falou assim, Mirinha, você tá grávida? Eu falei, tia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela falou assim, a vida inteira eu fiz sua unha, a vida inteira eu usei removedor de esmalte e hoje seu estômago tá embrulhando. Aí eu falei, meu Deus, aí eu falei, não, eu parei de tomar remédio agora, tem pouco tempo. Aí ela falou, não, você tá grávida. Aí, quando foi no outro dia, fiz o exame grávida da Alana. Mas foi isso, isso. Gente, que gracinha. Foi praticamente a mesma coisa a descoberta. Foi, praticamente tá grávida. E como foi o parto? O parto da Ana Luísa, pra mim, foi assim, o primeiro filho é tudo novo, né? É meio complicado. O dela, o médico tinha marcado para ela nascer até o dia 17 de maio. Aí ele falou assim, ó, se você... Aí na época eu já estava consultando toda semana, né? Que é aquelas consultas finais. Ele falou, olha, se ela tem até o dia 17 de maio para nascer, que daria 42 semanas na época que ela nasceu, eles levavam o parto até 42. Agora eu acho que é até 38, 39, né? Eu acho que até 41. Até 41? Ah, tá. Aí era até 42 que eles esperavam. Ia fazer 42 semanas, então, no dia 17. Aí ele falou, ó, se ela não nascer até no dia 17, aí você vem cedo, já vem de jejum para consulta. Ele falou, pede as meninas para marcar cedo. E aí, daqui mesmo, eu consultava naquele posto Alcina Campos. Sim. Aí ele falou, ó, daqui mesmo eu já peço uma ambulância, já te levo pro hospital e eu mesmo faço o seu parto, que ele era obstetra. Ah, tá. Aí quando foi no dia 16, eu acordei de madrugada, eu acho que por volta de 2 e pouca da manhã, sentindo muita dor, e eu tenho muito sono, aí eu queria dormir. Aí eu sentia aquela dor e a minha barriga ficava assim toda reta, esquisita, sabe? Eu sentia dor. Aí o meu marido falou, você quer ir pro médico? Eu falei, não quero não, eu quero dormir. A dor passava rápido, né? E aí foi indo, aquela dor foi indo. Aí quando deu, eu não conseguia dormir, aí eu falei, não, agora eu vou começar a observar o tempo, porque talvez ela tá querendo nascer. Aí eu também era nova, não tinha tanta maldade, né, igual tenho hoje. Aí eu peguei e falei, não, vamos pro hospital, porque eu não vou conseguir dormir mesmo, a dor já tá mais rápida. Eu falei, ela tá aí querendo nascer. Aí fomos pro hospital, saímos daqui de casa, era umas 5 e pouquinho da manhã. Cheguei lá, ia dar 6 horas. Aí já me atenderam rápido, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. A médica falou, você vai ganhar ela daqui a pouquinho. E só que a vida toda eu sentia assim, a vida toda eu grávida, né? Eu sentia que o meu parto ia ser cesárea. Aí ela falou assim, não, vai ser normal, você já tá com 6 centímetros de dilatação, rapidinho dilata o restinho e nasce. Aí eles pegou e me levou lá pro pré-parto, né, fez o que precisava, e na hora de nascer, nada da Ana nascer. E fazia força, e quase morri, e senti mal, eu comecei assim, ficou tudo escuro, eu acho que eu tava desmaiando, né, não sei.
E aí ela não nasceu. Aí a médica pegou e falou, não, vamos levar ela para fazer cesárea, não vai nascer. Dilatou tudo, os 10 centímetros. Eu fazia força certinho, igual a médica ensinou e tudo, mas ela não saiu. Ela não descia. Então, mas só que eles falaram se foi porque você não teve passagem ou ela não estava encaixada? Eles não me falaram o que aconteceu. Eu sei que ela falou, não, vão levar para fazer cesárea rapidinho. Aí me colocaram na maca, me levaram, fizeram a cesárea. Ana nasceu toda roxa, nasceu assim, quase morta. Ela passou da hora de nascer. Ela não saía e eles não levavam para fazer a cesárea, porque no SUS, né? Eles ficam enrolando. Então, assim, ela nem ficou comigo no quarto. Ela nem ficou comigo. Eles já tiveram que levar, só me mostraram ela e eu não escutei ela chorar. Eles só me mostraram ela e levaram pro berçário. Então, ela nem ficou comigo no hospital, sabe? Eles só me entregaram ela na hora de ir embora. Ela ficou no berçário o tempo todo. Eu ia lá para amamentar ela. E, nossa, da Ana foi uma luta. Foi uma luta. Ela não queria pegar o peito. Não, foi uma luta. Ela nasceu roxinha. Gente, mas depois ela mamou. Mamou, assim, através de oração, viu, Letícia? Minha vida funciona através de oração. Graças a Deus. Funciona através de oração. Ela ficou no berçário, né? E ela não queria pegar o peito de jeito nenhum. E aí eu falei eu perguntei pra enfermeira lá do berçário quanto tempo que o médico deixaria ela lá se ela não mamasse. Tá. Ela falou, olha, no mínimo 15 dias que tem que ficar aqui no hospital, se a criança não pegar o peito. E aí eu entrei em desespero. Falei, pensa, mamãe, 15 dias no hospital. De cesárea. De cesárea. Porque eu tive 3 cesáreas, pelo amor de Jesus Cristo. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar e ela falou comigo assim, não chora, porque se você chorar, seu leite vai secar, vai ser pior. E enquanto mais ela falava pra eu não chorar, mais eu chorava. Porque parece que é uma chavinha, né? Quando a pessoa fala não chora, e a gente chora é imediato. E aí eu chorava, aí eu peguei, o médico foi e me deu alta, porque eu tava bem, não deu alta pra ela. Aí eu não pude ficar mais com a acompanhante, porque eu passei a ser o acompanhante dela. E aí eu lá sozinha, só eu e Deus e ela, né? No hospital, e não liberava. Aí o meu marido pegou e falou com a minha mãe. A minha mãe falou com essa pastora amiga nossa, você até conhece, a Adriana. E aí ela colocou o povo da igreja dela lá para orar no monte. E a Ana Luísa nasceu na terça-feira. Quando foi na sexta-feira, ela colocou o pessoal para orar, o pessoal da igreja para orar no monte. E aí, o que acontece? A Ana mamou a noite toda. Todas as vezes que eu fui lá para dar mamar a ela mamou. Mamou uns 40 minutos, direitinho. E aí, a pediatra pegou e falou assim, a pediatra lá do berçário, falou assim, ó, pediatra não, a enfermeira. Ela falou assim, olha, o médico, por certo, o pediatra, vai dar alta para ela ir pro quarto com você. Aí ela tem que ficar lá mamando, pelo menos 24 horas, e aí depois ele dá alta para casa, se ela mamar direitinho. Aí eu pensei, oh meu Deus, mais uma tortura, né? A menina custou mamar um dia. Aí ela falou que ela tinha que ficar lá pelo menos 24 horas mamando direitinho. Aí o que acontece? Eu peguei e fui pro quarto toda triste. Foi de manhã cedinho, sabe? Quando eu dei ela o mamar. Aí fui pro quarto toda triste e eu vendo as mãezinhas lá do quarto arrumando as bolsinhas, indo embora, porque já tinha ganhado alta todo mundo. Aí eu sentada assim, a enfermeira chegou na porta do quarto e falou assim, mãezinha, você já ligou pro seu marido? Aí eu ainda fui até um pouco grossa com ela, sabe? Eu falei assim, eu vou ligar pra eles pra quê? Pra poder perturbar ele à toa. Aí ela falou assim, uai, pra ele te buscar. Eu falei, eu não vou embora deixar minha filha aqui não. Aí ela falou assim, mãezinha, um milagre aconteceu. O pediatra deu alta pra ele pra casa. Aí eu falei, glória a Deus. Eu falei, minha filha, isso é milagre mesmo, de verdade. Aí ela falou assim, é milagre mesmo, porque isso não acontece. Aí liberou, trouxe ela pra casa. Aí ela mamou. Ana mamou muito pouco mesmo. Ela não, acho que ela não queria mamar gostava, mesmo. né? Não, mamou assim, um mês em casa, muito forçado, porque ela fazia vômito quando colocava o peito na boca dela. Meu Deus! Não queria mamar. Mas aí, em casa a gente se vira, né? A gente se vira. Dei mamadeira, com fome ela não ficou. Já a Alana não, a Alana mamou, minha filha, como diz, igual uma bezerra.
desde que nasceu. Já Gente. colocaram ela pra mamar, ela mamou direitinho. E o parto da Alana foi mais O tranquilo? parto da Lana eu já fui com a cesárea marcada. Ah, tá. Porque ela, quando deu 36 semanas, eu já comecei a dilatar. Aí a médica falou assim, ó, faz repouso, que senão ela vai nascer antes da hora. Aí eu peguei e falei, tá. E era logo na semana do chá de fralda dela. Eu falei, Nossa. essa semana não tem como fazer repouso. Aí ela pegou e falou assim, ó, se você não fizer repouso, ela vai nascer. Acabou que eu fiz repouso direitinho, o pessoal organizou tudo pra mim, fiz repouso, mas aí só começou a dilatar, mas não continuou. Ah, tá. Aí foi indo. Quando deu 38 semanas, ela tinha me pedido aqueles exames de... A Lana passou lá na frente. Não tem problema, não. Quando deu aquele exame de... Aqueles últimos exames de... Pra diabetes, pra Sei. saber que tá diabetes. Aquele do líquido ruim. Isso, aquele do líquido. Aí deu diabetes gestacional. Deu um princípio, na verdade. Aí ela foi e falou assim, ó, eu vou ter que marcar sua cesárea, porque se você tiver mesmo com diabetes gestacional, não pode, porque ela falou que pode passar para criança, uma coisa assim. A diabetes, tá. eu não entendo muito bem, não. Aí ela pegou e marcou a cesárea para mim, sabe? Aí eu peguei e fui com a cesárea marcada. Foi um pouco turbulento também, porque eu cheguei lá às 7 horas da manhã, de jejum, tava de jejum desde 11 horas da noite do dia anterior. E cheguei lá, parece que todas as mães de Ibirité tinha ido ganhar neném naquele dia. Eu fiquei, Letícia, o dia inteiro naquele negócio, naquele soro lá de glicose. O dia inteiro. A Alana foi nascer às 8h30 da noite. A Lana foi nascer às 8h30 da noite. Meu Deus. Por fim, eu comecei a chorar. Eu falei, eu quero ir embora. Aí meu marido ficou bravo e falou, não, ela vai embora, ela tá com fome. E aí o que mais me irritava é que a enfermeira falava assim, você não tá com fome não, você tá no sorinho de glicose. Aí teve uma hora que eu falei com ela assim, aqui, pega esse soro de glicose, coloca em você e me dá sua comida. E me dá sua comida. Porque eu tô com fome sim. Soro de glicose. Ainda mais grávida, a gente sente fome demais. Menina do céu. E aí elas colocaram sonda em mim, porque diz que depois, a partir da segunda cesárea, tem que colocar a sonda. E aí colocaram sonda, a sonda começou a vazar. Eu falei com a enfermeira, eu falei aqui, eu tô molhada. E ardia horrores. E ela falava assim, aí ela falou comigo assim, não, você não tá molhada não, sonda não vaza não. Eu falei, tá vazando. Aí eu pedi o meu marido pra olhar, porque eu não conseguia levantar, minha barriga da Alana ficou imensa. Aí ele olhou e falou, não, você tá toda molhada, a cama tá molhada. Aí eu peguei, aí eu falei, chama outra pessoa. Aí ele foi chamar uma outra, deu até problema no dia, porque a enfermeira não podia ter feito isso, falado comigo que sonda não vaza e não ter olhado, né? Aí a outra mulher veio e falou, nossa, você tá toda molhada, por que seu marido me chamou? Eu falei, olha, eu falei com a enfermeira, mas ela falou comigo que sonda não vaza. Aí ela quis saber quem era, aí eles tiveram briga lá, porque a enfermeira não podia ter feito isso. Mas aí a Alana foi nascer, minha filha, 8h30 da noite. E eu com fome, aí eu fui comer só no outro dia. Eu fiquei o quê? Tinha um certo tempo, né, que tinha que ficar sem comer, eu fiquei 48 horas sem comer. Quase morri de fome, porque eu sou a louca de dormir e de comer. Não, mas da Dulce também minha cesárea foi marcada. Eu achei bem pior, 1000 vezes pior do que uma cesárea, tipo assim, vamos pra cesárea. Pois é. Porque, gente, a minha cesárea foi marcada 7 horas da manhã, meu parto foi 11 horas. Tipo assim, foi pouco tempo em vista de você. Mas a gente fica com medo, a ansiedade aumenta. Pra mim, eu morro de medo, gente. Eu tenho esse tanto de filho, mas na hora que fala assim, vai sair, eu também tenho medo. E agora vai abrir minha barriga, desespero. Eu também tenho medo. Eu tenho muito filho, mas o medo. Eu também tenho medo. E a médica que eu fazia pré-natal, ela era obstetra. Ela me fazia um pouco de medo também. Ela falava comigo assim, ó, eu falava com ela assim, e se for normal? Tem possibilidade de ser normal? Ela falava assim, tem possibilidade, porque se você dilatou os 10 centímetros da sua primeira filha, então é porque você tinha possibilidade para ter normal, porque senão não dilatava. E aí, então, tem possibilidade de ser normal. Ela falou assim, a única coisa que não pode acontecer é o pessoal do hospital induzir o seu parto. Fazer parto induzido não pode fazer indução, porque a sua cesárea pode arrebentar.
Eu entrei em pânico, falei, pronto. Mas Eu eles falei, esse fazem povo de isso. hospital do SUS, eu fiquei desesperada, porque eu falei, esse povo do SUS, eles não pensam nem na mãe deles, parece. Não. Tem uns. E eu falei, e se eu chegar lá e eles induzir meu parto? Eu falei, e se essa menina não querer nascer e eles induzir? Misericórdia. Aí eu fiquei com muito medo por causa disso. Quando eu tive o Eric, que foi meu segundo, a médica falou, eles vão induzir seu parto, só vai fazer cesárea em último caso. Eu fiquei morrendo de medo, falei, meu Deus do céu. Eu fui pro hospital no domingo, sentindo umas dores, mandaram eu pra casa. Aí eu fui na terça-feira de novo com dor, agendou minha cesárea pra outra semana. Nossa, falou, se não nasce até lá, eu faço minha cesárea pra você. Aí fiquei, quando foi na quinta-feira, eu falei com o Ricardo, falei, se você não me levar pro hospital agora, eu vou morrer com esse menino na barriga. Aí chegou lá, tinha uma médica que eu tenho certeza que Deus que pôs aquela mulher lá. Na hora que eu fui chegando, ela falou, vamos pra cesárea agora. E aí, eu cheguei lá, era 10 horas da noite, o Eric nasceu 10h25. Foi assim, ó. E tinha um tanto de gente, lá tava lotado, só que eu cheguei passando tanto mal, que ela me atendeu na hora. Falei, foi Deus que pôs essa médica aqui. Não tem como não ter, não. Tem coisas que a gente sabe que é a mão de Deus mesmo. Não tem porque condição. Senão a gente morre de verdade. Porque no SUS, infelizmente, eles tratam a gente muito de qualquer maneira, né? Trata. E eu acho que pra mim, assim, o que eu tive mais medo mesmo foi isso aí que você falou, da cesárea arrebentar e não sei o quê. Porque eles falam que a gente fala assim, eles põem medo quando você já tem uma cesárea, é muito arriscado um parto normal, mas a gente tenta. Vai ser arriscado, pra que vai tentar? Pra que tenta? Isso que eu tinha medo. Eu falava, gente, por que não leva a gente logo pra fazer uma... Igual eu falei, eu queria ter tido um dos meninos parto normal. Não é possível? Pra que eu vou ficar lá correndo um risco de vida pra mim e pra criança? Eu te confesso que eu não queria ter parto normal. Sério? Não queria, porque eu sou muito medrosa pra dor. Eu sou muito resistente, porque mulher é resistente pra dor. Mas eu sou muito medrosa. Eu tenho medo. Se falar que eu vou sentir dor, eu tenho medo. Não, eu queria porque eu queria saber como que é a experiência de você ter um bebê normal. Mas eu não vou te falar que eu ia querer chegar até o fim e falar assim, gente, aqui já tá meu limite, tá bom, já tive a experiência, vamos lá, tira esse menino. E assim, irrita a gente, porque igual no parto da Ana, eles tentaram fazer o normal primeiro, a gente já tá sem força e eles ficam, faz força, faz força, você não fizer força não, mãezinha. Parece que a gente tá ali inútil, né? A gente pensa assim, gente, poxa vida, e agora? Eu não tenho mais força, que força que eu vou dar? Eu tenho uma cunhada que ela ficava assim, me dá comida, me dá comida. Não, e eu tenho pânico de sala de médico. Que eu tenho que olhar pra cima e ver aquela coisa branca assim, aquelas luzes, parece que eu tô indo pro céu, eu tenho pânico. Aí eu fechava o olho. Quando eu fechava o olho, a obstetra falava assim, não pode dormir agora não, mãezinha. Por quê? Aí teve uma hora que eu falei assim, aqui, eu vou chutar você. Como que você dorme com a dor dessa, pelo amor de Deus? Você tava no normal ainda. Tentando fazer o parto normal, eu fechava o olho, ela achava que eu tava querendo dormir. E era a dor, né, que tava, Deus me ajuda. Não, eu fechava porque eu não queria ver, sabe? Eu não queria ver. Eu falava com ela, minha filha, como que sente dor como que dorme sentindo uma dor dessa? Você tá louca? Ai, gente. Aí eu falei com ela assim, a gente acaba falando umas coisas que não deve, né? Eu falei assim, eu vou chutar você vai ver quem tá dormindo.